Com a ajuda do Hospital São Marcos, nós vamos agora falar com você a respeito deste assunto. Varizes, como se formam, por que se formam, como evitá-las? Estamos recebendo aqui a doutora Suziane Cosme, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, muito obrigada, Joelson. Obrigado pelo convite para conversar sobre um tema tão comum e que a gente precisa esclarecer para sempre prevenir e tratar de forma adequada. Vamos começar falando a respeito de como se formam e o que são as varizes, né, doutora Suziane? Como é que exatamente se formam as varizes no organismo? Então, na verdade, o sistema circulatório é composto por duas partes, a arterial, a venosa e a linfática. O sangue é bombeado através do coração, como está mostrando na animação, chegando na periferia. O fato da gente ter que vencer a gravidade no sentido de volta, que é a linha azul, dificulta a drenagem da perna. Então, o sangue desce e na hora de subir tem uma dificuldade. Isso. Ele tem uma bomba cardíaca que impulsiona, que dá pressão. E, na verdade, na hora do retorno que a gente tem maior dificuldade porque eu tenho que vencer a gravidade e eu não tenho uma conexão direta com uma bomba. Na verdade, a gente tem uma bomba, que são duas, a bomba da panturrilha, ou seja, a atividade, quando a gente for falar da prevenção, é importante falar disso. E a gente tem um sistema valvulado, que é o que está mostrando aqui. Tá, o sistema valvulado é isso daqui, que fica dentro das veias. São duas válvulas que impedem que o fluxo que subiu com a gravidade desça novamente. Se ele não funciona bem, o que acontece? Formam-se as varizes. Tá certo. E o que tem a ver com a deformação da estrutura dessas veias? O que acontece? A gente fala que o sistema circulatório é como uma grande engenharia. A gente é orgânico, mas obedecendo a lei da física. Então, o que acontece? Como eu não consigo passar de forma adequada e ter uma adequada drenagem por deficiências e as causas a gente vai conversar, eu começo a juntar e a formar caminhos colaterais, outros caminhos que são as varizes. E, como consequência, tem o inchaço, o edema, que também está mostrado na animação. Tá, então a perna incha. Incha. É uma consequência. Incha, e esse inchaço, além do inchaço, a gente pode ter uma lesão, que é uma pigmentação da pele, que se chama dermatite ocre, que é o escurecimento. As pessoas veem aquela perna escura. E a outra também variação da pele é o esbranquiçamento. Ela pode ficar branca, ela pode tanto escurecer, ficar azulada, como também ficar branca. São dois tipos de lesões secundárias da insuficiência venosa. Tá certo, então. Vamos aqui para a próxima informação para ajudar a entender melhor. As causas, então, podem ter influência genética, hormonal, idade e peso? Como é que cada uma pode afetar? Então, para explicar direitinho, as varizes fazem parte de uma doença maior que se chama insuficiência venosa crônica, que vai da classificação desde os vasinhos que incomodam a mulherada, até as úlceras venosas, que são a parte mais avançada da doença. Mais grave. Mais grave, a evolução completa, vamos assim dizer. E o que acontece? A principal causa é a influência genética. Não se sabe bem a causa, mas é como uma característica da própria parede do vaso. Ele é mais frágil e ele tem uma maior propensão a quebrar aquela válvula. A válvula que está competente, que segura a coluna de água, ela não é mais competente por essa característica, ela começa a ceder. Tá. E a partir do momento que eu cedo, eu não dreno direito, eu começo a juntar água e vou machucando consequentemente as válvulas mais para baixo. Essa influência genética quer dizer, se a minha mãe teve, a minha chance de ter é maior. Se meu pai eventualmente tem, a minha chance de ter também é maior. Isso. A família de primeiro grau em geral. É tanto que a gente sempre pergunta isso na consulta e as pessoas sempre falam, sim, meu pai, meu irmão. Então, a herança genética mesmo. Hormônios. Problema hormonal. A parede do vaso endotélio, ela tem receptor para hormônio. A partir do momento que ela tem essa interação com o hormônio, ela também se fragiliza. Essa é uma das justificativas para as mulheres serem mais acometidas pela doença e também por aquelas pessoas que têm varizes, no caso as mulheres, sentirem mais dores e sentem mais presentes as varizes no período menstrual, próximo à menstruação. Tá certo. A idade e o peso? Idade. Com o avançar, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela já passou mais tempo sobrecarregando a drenagem venosa e ela também vai envelhecendo o processo de envelhecimento natural. O sobrepeso é, na verdade, uma sobrecarga. Então, quanto mais sangue eu tiver que drenar e quanto mais eu estiver dificultando essa drenagem com o meu peso, eu vou estar dificultando e fazendo propensão às varizes e os sintomas que elas causam. É bom controlar o peso para evitar varizes também. Bom, vamos aqui à próxima informação, que é importante. Os sintomas vão para além das marcas, além da estética, doutora? Sim.
Como a gente estava falando, é uma doença grande que tem uma série de classificações evolutivas em relação aos sintomas, mas o mais comum é a sensação de peso no fim do dia. A gente classifica como uma dor vespertina no fim do dia, com uma sensação de peso e que cede com manobras de erguer a perna. Então, a pessoa sente aquela sensação de peso mesmo. Peso nas pernas. Peso. Às vezes a pessoa sente no tornozelo, às vezes sente na planta do pé, mas ela sente como se estivesse congesta. Às vezes a pessoa não fala nenhuma dor, é uma sensação desagradável, mas é essa sensação de peso. E as dores estão muito relacionadas a isso também. O inchaço é secundário àquele processo que a gente explicou e a descoloração da pele pode acontecer das duas formas, ou com a pigmentação para ficar escura, que é a dermatite ocre, ou ela o clareamento, que é uma fase mais avançada e está muito associado com as úlceras. A irritação na pele pode acontecer com essa coceira e a úlcera que a senhora se referiu. Qual é a consequência máxima que a varíze pode trazer? As coceiras, elas estão principalmente relacionadas com extravasamento de sangue do vaso. Ele não contém, ele está repleto, está cheio. Então, como é uma parede, aquilo extravasa por interstício, que é, na verdade, o tecido, e isso irrita a pele da coceira. E é o mesmo mecanismo da coceira que leva à úlcera. Então, pode ser tanto por um mecanismo da pessoa friccionar e lesionar com o ferimento, como também é secundário a falta da drenagem. Então, a pele, vamos dizer assim, estoura, arrebenta, ela abre mesmo. Uhum. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui para a gente trazer mais informações. O tratamento para esse tipo de problema. Perfeito. O tratamento, ele é baseado sempre em mudanças de hábitos de vida, que a gente chama de tratamento clínico. O que é isso? A pessoa tem que começar a mudar esse ciclo dessas causas. Mas a gente está vendo, por exemplo, a aplicação de uma substância aqui, doutor. Sim, isso é o tratamento, vamos dizer assim, minimamente invasivo. Esse, no caso, está sendo feito uma escleroterapia com glicose, que dá para ver na seringa, e a gente está fazendo uma escleroterapia ou aplicação química. Eu estou lesando a parede do vaso com uma substância química que está sendo injetada, como está mostrando na ilustração, e ela vai colabar e fechar. Então, é esse o processo que a gente chama de escleroterapia química. Existem outras formas, a térmica, e depende do vaso e depende de cada caso, porque isso pode acontecer tanto nas varizes como também na safena. A gente percebe que é uma coisa quase que instantânea, né? À medida que a medicação entra no organismo, já vai desaparecendo as varizes. Exato, só que isso é a primeira fase, ela vai voltar e vai ficar vermelha. Então, às vezes as pessoas querem, eu quero fazer aplicação para viajar, quero aplicação para limpar minha perna, ficar bonita para ir para o sol. Não podemos fazer isso. Essa é a primeira fase da aplicação. Ela some porque a gente está substituindo aquele líquido vermelho que é o sangue por uma glicose, nesse caso, ou pode ser por espuma, e na sequência ele fica avermelhado pelo processo inflamatório que a gente causou. É uma espécie de obstrução do vaso, é isso? Exato. Só que é uma obstrução que eu vou fazer a parede, vamos dizer assim, queimar. Eu vou fazer uma irritação química para que ele inflame e feche, quimicamente. É como se eu isolasse esse vaso? Exato. Para sempre? Todos os vasos têm 3 paredes e eu vou machucar a parede de dentro para que ela colabe e mantenha-se colabada. Entendi, compreendi. Bom, vamos então ver quais são os outros procedimentos realmente muito interessantes, os tratamentos preventivos e também as mudanças de hábito para isso. Doutor. Perfeito. Dos tratamentos, a gente falou do tratamento que é um dos tratamentos, que é o tratamento que a gente fala que tem um componente estético, porque a gente está tirando aquele vasinho que não é legal. Mas tem que sempre importante falar que esse tratamento ele faz parte de uma doença maior e que a gente tem que fazer ele em todo o processo. Então, desde uma história investigativa, olhando direitinho a história familiar, alguns fatores de riscos, por exemplo, para a trombose, que também é uma causa importante de varizes. Então, a pessoa tem que fazer primeiro a avaliação médica consciente. A sequência desse tratamento após a anamnese completa é um estudo que hoje a gente fala de mapeamento. Eu gosto sempre de falar para os meus doentes que é como se a gente tivesse com o mapa do tesouro para poder chegar a ele. Então, é o exame de ultrassom Doppler, que também é feito para a gente ver falhas de drenagem que permitam a gente tirar a falha para que aquele fluxo do sangue volte a ser de forma mais coerente, mais tranquila e sem tanta intercorrência. Então, o passo a anamnese, investigação diagnóstica com ultrassom e a sequência, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico.
do tratamento clínico, quando a gente for lá da prevenção, é uma coisa bem parecida, a gente pode aportar melhor. E do tratamento cirúrgico, a gente tem 3 opções hoje que são mais, que a gente usa, que é estudado. Exatamente. O tratamento mais comum são as cirurgias convencionais, onde é feito um corte bem pequeno e a gente, através de uma agulha, que lembra muito a agulha de crochê da vovó, a gente tira aquela veia. As veias que estão doentes, elas não têm serventia. Então, na verdade, elas atrapalham a circulação. O que a gente tem que fazer é removê-las para que a gente volte a priorizar o fluxo pelaquela veia, aquele vaso que está doente. Outra pergunta recorrente é, volta? Não volta. Aquele que a gente tirou, ele foi removido. O que pode acontecer é que, novamente, a pessoa, mantendo os hábitos de vida de forma não tão adequada ao próprio envelhecimento, aparecerem outros. Novas em outros lugares. Exatamente. Não é na região, mas outra vez. Exato. Então, esse é o tratamento cirúrgico clássico. Existem ainda outros 2 tratamentos que são os que a gente chama de minimamente invasivos. Um que é feito também com agentes químicos, que é o caso de uma escleroterapia mais profunda, mexendo com a safena, e também os tratamentos ablativos, tanto com laser como com radiofrequência. No caso da escleroterapia, também o laser é um bom armamento para a gente ajudar e ter melhores resultados. Então, vou finalizar com a prevenção. Como se prevenir? Como fazer com que as varizes não voltem ou não apareçam? Exato. A prevenção ela é feita principalmente com manutenção de qualidade de vida. O que é isso? Eu preciso manter a minha bomba funcionante. Eu falei que a gente tem o coração no peito, mas tem as 2 bombas da panturrilha. Então, manter a atividade física regular, sair do sedentarismo, a pessoa conseguir manter-se dentro do peso, evitar as posturas mantidas durante muito tempo, ou muito de pé, ou muito deitada. Eu gosto de sempre falar que é circulando que a gente ajuda o sangue a circular. E, no caso de quem precisa ficar com postura mantida, sempre procurar o cirurgião vascular para fazer prevenção com meia elástica, flebotônicos que ajudam nesse tratamento. Muito bem. Eu queria agradecê-la, doutora. Perfeito. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado por ter vindo, obrigado ao Hospital São Marcos também colaborando conosco